Hi guys, how are you? I'm Teacher Christian e vocês estão assistindo a aula de número 3 da disciplina de inglês do terceirão do Colégio Monjolo, ok? E o tema dessa aula é Verbs Followed by Gerund or Infinitive, que vocês encontram lá na página 19, page 19. Let's go? Bom, pessoal, existem várias situações diferentes aí na língua inglesa, nas quais vocês vão ter que usar tanto o gerund, tanto o gerúndio, que seria o ing, quanto infinitives, que seriam os verbos precedidos da palavrinha to. E a ideia da nossa Lesson 2 aqui na aula 3 é justamente esclarecer todas essas situações para que não fiquem dúvidas aí com vocês, beleza? Então eu coloquei no quadro aqui o seguinte, ok? Existem algumas regrinhas, alguns macetes básicos aí que vocês precisam saber. O primeiro deles é o seguinte, existe uma regra geral, uma general rule, okay? A grande maioria dos verbos, se forem seguidas de outro verbo, tem que ter a separação com a palavrinha to, ok? Então, a regra geral, ela seria essa aqui, verbo mais um outro verbo precisa ter a palavrinha to no meio, ok? Por exemplo aqui, I want to eat pasta today. Want é um verbo, eat é outro verbo. Para separar os dois eu uso a palavrinha to. Essa é a regrinha geral, ok? Acontece que, como vocês já viram aí nos anos anteriores, ok? Existem alguns verbos que não vão ser seguidos pelo to, que indica o infinitivo. Eles vão ser seguidos por ing. Se vocês pegarem o livro de vocês ali na página 19, naquele quadrinho ali na parte da grammar, nós temos ali vários verbos, logo no início do quadrinho cinza ali, que são seguidos por ing. Então nós temos lá os verbos admit, avoid, consider, delay, deny, dislike, enjoy, finish, imagine, involve, not mind, practice, quit, recommend, risk and suggest. Nossa, teacher, tem que saber esses aqui de cor? Mais ou menos, ok? Porque quando eu tenho um verbo desses na minha frase, ok? Eu sei que se ele for seguido de outro verbo, esse outro verbo tem que ter um ing. Como assim, teacher? Por exemplo aqui, ó, verbs followed by ing. He finished doing the homework. Ok? He finished doing the homework. Ele terminou de fazer a tarefa. Finish é um verbo, do é outro verbo. Só que como finish segue essa regrinha que ele é um verbo seguido de ing, o verbo seguinte tem que ter ing. Nós não vamos usar o to. Ok? Por isso que é importante saber quais são esses verbos que devem ser seguidos por ing. Importante, então, dar uma olhadinha ali no livro de vocês, naquele quadrinho, certo? Bom, continuando aqui, pessoal, a gente também tem alguns verbos que podem ser seguidos das duas formas, tanto do gerund, tanto do ing, quanto do infinitivo, do to. Por exemplo, se vocês olharem o livro de vocês ali, nós temos os seguintes verbos ali, se não me engano, na terceira parte ali, nós temos os verbos begin, continue, hate, like, love, prefer and start. Se vocês pegarem esses verbos, vocês vão ver que eles podem ser seguidos tanto pelo ing quanto pelo to, sem nenhuma diferença no significado. Então a gente tem aqui, ó, I like to sleep ou então I like sleeping. Essas duas frases aqui significam exatamente a mesma coisa, tá certo? Então, quando vocês tiverem um daqueles verbos ali que estão assinalados ali no seu livro, na página 19, que aceitam as duas formas, vocês podem escolher aí qual das duas formas vocês acham melhor para a frase de vocês, tá certo? Mas temos alguns verbos que também podem ser seguidos de ing ou de infinitivo, só que aí com uma diferençazinha no significado. E é isso que a gente vai ver agora. Como eu disse antes, então, alguns verbos também podem ser seguidos de ing ou infinitive, só que dessa vez com uma diferença no seu significado. E aí vocês precisam prestar um pouquinho mais de atenção. Então aqui eu coloquei verbs followed by the two forms with a difference in meaning. Então, os verbos seguidos pelas duas formas, que podem ser seguidos das duas formas, com uma diferença no significado, ok? O primeiro deles, que aparece no nosso livro também, é o verbo remember, ok? Então, veja, eu coloquei duas frases aqui para vocês. A primeira é assim, I remembered to close the door.
Eu lembrei de fechar a porta. Aqui nós temos o infinitive, né? Remember é o verbo, close é outro verbo. Muito bem. Nesse caso aqui, I remembered to close the door. The action happened. A ação aconteceu. Eu lembrei de fechar. Tranquilo. Agora, imagine a seguinte situação. O pai ou a mãe de vocês pediu para que vocês fechassem a porta, né, antes de sair e fosse encontrar com eles. Aí vocês saíram, quando se encontraram com o pai e com a mãe, eles perguntaram, e aí, fechou a porta? Aí claro que você fala, claro, fechei a porta, mas você não tem certeza. Aí você começa a buscar na sua memória, na sua cabeça, será que eu fechei a porta? Ah, não me lembro. Não, eu me lembro de ter fechado. I have a memory of that. Eu tenho uma memória disso. Nesse caso, o remember é seguido de ing. Olha só. I remember closing the door. I have a memory of that. Está aqui, ok? Então, quando eu tenho certeza, quando a situação aconteceu com certeza, ela é seguida, o remember é seguido de infinitivo. Quando você está falando de algo da sua memória, ok? Que pode ser uma memória afetiva, sei lá. I remember going to the club with my grandfather. Algo que está na sua memória, o remember vai ser seguido de ing, ok? Bem sutil a diferença, né? A gente também tem algo parecido com o verbo forget, que é o verbo esquecer. Então aqui eu coloquei para vocês, olha. He forgot to go to the party. Ele esqueceu de ir à festa. Ele não foi à festa. He didn't go. Ok? Não aconteceu. Então o forget está aqui seguido pelo infinitivo. Agora, vamos imaginar que no dia, o cara foi à festa, aí no dia seguinte está falando com os amigos lá e ele, por algum motivo, não se lembra de ter ido à festa. E aí o cara fala, a gente estava na festa, você conversou com fulano, ciclano. Não me lembro de ter ido à festa. Nesse caso, não está na memória dele. Então, he forgot going to the party. He doesn't have a memory of it. Ok? Então, aquela coisa, quando alguém acusa você de ter feito alguma coisa que você não se lembra, né? O cara fala, você, sei lá, o irmão, a irmã, você usou meu computador, não pediu permissão. Aí você não lembra de ter feito isso. Você fala, poxa, I forgot using the computer without asking permission. Não está na minha memória, eu não me lembro disso. Ok? Então, esse é um detalhe. Depois nós também temos o verbo regret. O verbo regret é mais tranquilo, não tem tanta interpretação porque fica mais no lance da tradução. Porque regret pode ser arrepender-se ou pode ser sentir muito. E aí vocês vão ver que tem uma diferença. Quando o regret for arrepender-se, ele sempre vai ser seguido de ing. Então, por exemplo, aqui, she regretted kissing him. Ela se arrependeu de ter beijado ele. De tê-lo beijado, né, no português mais correto. Então, o regret, arrepender-se, sempre seguido de ing. Agora, quando o regret for sentir muito, ele vai ser seguido de infinitivo, infinitive. She regrets to inform he died. Ela sente muito em informar que ele morreu. Então, preste atenção na tradução ali, que aqui não tem erro. Mesma coisa acontece com o verbo stop, ok? Porque stop eu posso usar com o sentido de parar de fazer alguma coisa ou parar para fazer alguma coisa. Quando ele significar parar de fazer, então, I stopped using the net. Eu parei de usar. Então, parar de é seguido de ing. Ok? Agora, quando for parar para, a ideia do verbo stop, ele vai ser seguido de to, de infinitive. I stopped to use the net. Eu parei para usar a internet. Então, eu parei o que eu estava fazendo para usar a internet. Aqui eu uso o infinitivo. Ok, pessoal? Então, com isso a gente termina essa nossa aula número 3 aqui, class number 3, sobre gerunds and infinitives. Espero que tenham entendido e tenham compreendido. Se tiverem qualquer dúvida, por favor, entre em contato com o teacher, estou à sua disposição, beleza, pessoal? Agora nós vamos praticar, beleza? Vamos lá para o nosso livro. Let's keep studying. Hands on!